Boa tarde a todos. Este mês teremos a palestra do Edson Yanagitani, condutor da Casa de Divulgação, presidente. Logo após teremos a palestra do Bruno Pardi, Ioboco desta igreja. Gostaria que todos escutassem com atenção até o final. Muito obrigado. Bom dia a todos. Com a graça de Deus, nós realizamos a missa referente ao mês de abril, mês que nós comemoramos o aniversário de Oyasama, né? Foi 18 de abril de 1798. Creio que Deus Pai Oyasama e nosso antepassado deva estar contentes. Na verdade, eu não preparei nada assim, mas queria falar alguma coisa e alguma decisão que eu já até comentei com o Kaito-san hoje cedo, com algumas pessoas, sobre que eu tomei essa semana, né? Assim, na verdade, eu deixei de fazer, o Tenrikyo entrou assim de verdade quando eu fiz o Shiyoka, né? Isso já fazem pouco mais de 30 anos. Na verdade, não foi nem uma imposição, foi uma curiosidade minha de ver o que é o ensinamento da Tenrikyo, porque eu vinha, quando criança, no Sudoi. Então, frequentei a igreja católica, algumas decepções e tal, eu peguei, me afastei, inclusive, da religião. E resolvi fazer o Shiyoka. E nisso é onde teve, assim, compreender um pouco por que nós estamos aqui, né? Então, na época que a gente fala o seguinte, né? Deus é o centro das coisas. Então, nós estamos aqui, não, quer dizer, nós existimos por Deus existir, não ao contrário. Então, como a gente é ensinado a gente que o corpo da gente é um empréstimo de Deus, apenas o espírito que nos pertence. Então, a vontade de fazer, a vontade de querer, é nossa. Mas o corpo é um empréstimo de Deus. Então, um dia nós recebemos, um dia nós temos que cuidar, e também depois, mais tarde, nós temos que devolver. E uma maneira de você, na verdade, uma comparação, de que quando a gente recebe alguma coisa, a gente deve agradecer, né? Toda vez que você recebe alguma coisa, você agradece, né? Dentro das indicações divinas tem: quando ao ser humano o corpo é coisa emprestada de Deus, e tomado e emprestado, somente o espírito é seu bem. Em outras palavras, o corpo é coisa emprestada, né? Quer dizer, quando você está doente, fala, não, eu quero ficar bom agora, né? Porque nossa temperatura, então, de 36,5, você vai chegar a 38, 39, ou abaixar tal, e seus órgãos não funcionam da maneira adequada, né? Então, como o nosso corpo funciona de uma maneira sempre equilibrada, então nós estamos bem. Quando alguma coisa não está funcionando direito, é porque alguma coisa nós deixamos de fazer, né? Seja a parte espiritual, seja a parte alimentar, ou o esforço físico maior, né? Então, qualquer coisa que exista aqui, seja seu corpo, né, seus amigos, seus filhos, tal, é uma coisa emprestada que um dia você vai ter que devolver, né? Uma das coisas que eu vejo importante nesse negócio é o espírito, o foco no seu espírito, né? Você sempre evoluir. Então, uma das coisas que tem funcionado assim para mim é a parte a gente fala de Kokoro Sadame, né? Promessa. Eu, quando fiz, foi 83,
foi quando? 84. Falei, vou fazer o devagar. Puxa, mas como é que eu vou fazer, né? Estou começando a trabalhar agora, tal. E aí, acabando de formar, eu peguei e fui para... Já no ano seguinte consegui. Aí, conversando ainda com os meus patrões na época, eu queria fazer o Kentecocho. Pô, mas eu tinha que ficar mais de um mês. Então, conversando lá, não, você pode ficar, aí você aproveita, vai para a fábrica lá da Itachi, vai também conhecer, você pode ficar. Então, as coisas, quando a gente faz alguma coisa com sinceridade, que eu penso, é que a gente, as coisas acontecem, né? Deus abre as portas para que as coisas aconteçam. Então, eu vi que queria fazer, mesmo assim, falei, quero fazer o Kentecocho. Então, deixou que eu ficasse, em vez de 30 dias, acabei ficando 60 dias. E pude fazer o Kentecocho. Também fiz um treinamento na fábrica da Itachi em Shimizu, né? Então, são algumas coisas assim. E mesmo assim, morando no Rio também, né? Que eu vinha até então. Eu vinha para Bauru, ia para Prudente, então aquela coisa de você fazer, aquela coisa de vir sempre, eu acho que eu passei durante todo esse tempo, praticamente assim, sem dificuldades, né? Eu acho que isso aqui é umas palavras que a gente fala de... Tem uma coisa de do nó nascem os brotos, né? Do nó nascem os brotos, para mim, não é só coisas ruins, né? Aquela coisa de uma perda de um ente ou alguma coisa, né? Na verdade, eu vejo que do seu esforço se acaba criando, passando barreiras, obstáculos, e você vai se fortalecendo no seu dia a dia. Então, isso ajudou muito, assim, de você fazer o esforço tanto no trabalho e também tentar dedicar alguma coisa, assim, em termos de ir ao Fukyosho e também aí aqui ao Kyokai. Então, acho que isso me ajudou a passar com menos dificuldade, né? Então, o que eu vejo, assim, uma lição que eu vejo, tudo isso que eu estou falando é o meu pensamento, tá? Não pode ser que vocês entendam de outra maneira, mas eu vejo de que a gente tem que fazer sempre algum negócio de meta, né? Fazer sempre um pouco orazadamente de fazer alguma coisa. E eu acho que isso funciona. Bom, por fim, na verdade, quando eu falei preparei, já faz 1 ano e pouco eu estou preparando para sair do mundo corporativo. Então, ainda eu sinto no auge, né? No auge, assim, que até conversei com o César durante o ano passado todo, que você não ia fazer as coisas, não, mas a gente sempre é por desafio, né? Tanto em alguma coisa ou dentro do mundo corporativo. Então, eu tinha uma meta de implantação do SAP, mas mais do que isso, redução da despesa do patamar nível mundial dentro do Carrefour. Então, nisso nós conseguimos o negócio da meta. Hoje, o custo da matriz a nível Brasil hoje é o menor do mundo. Nossa meta é reduzir o orçamento. O orçamento, quando a gente fala, não é comparativo com o que foi orçado mesmo, né? Durante um ano, nós tínhamos reduzido, então, de uns 300
320 milhões mais ou menos, conseguimos 340, então a meta foi atingida. Então tudo isso aí é o esforço, né? Mas eu não acredito que eu faça sozinho. Lógico que eu tenho equipe, mas tem que ter o apoio de Deus para apoiar a gente, né? Sem isso a gente não consegue nada, né? Pode falar assim que a gente é cobrado por resultado, pedir ser alguma coisa no mundo corporativo, mas se não tiver, quando a gente fala assim em português, a bênção de Deus, a gente não vai conseguir nada. Bom, voltando ao que eu estava dizendo, há mais de um ano atrás eu estava pensando em parar da parte corporativa e dedicar um pouco mais ao Kukyoshi e família. Então, quando foi quarta-feira agora, eu chamei meu diretor, falei, eu vou parar. E aí ele falou assim, é isso que, se você é isso que você quer, eu não tenho como impedir, mas reflita, queria que você tirasse férias para refletir, mas é uma decisão assim, tomada, tem bastante, antes de, vamos lá, é difícil para quem, né, sempre trabalhou, fez outras coisas, mas se a gente não tiver a graça, então acho que a gente ganhou bastante coisa, recebeu assim, a graça de não passar por dificuldade, vou passar por outras coisas que é uma dedicação um pouco maior, eu acho que estou devendo. Eu ainda não estabeleci, não negociei a data, mas é esse ano, com certeza. Então, quarta-feira, dia 12, eu cheguei e comentei com ele de manhã. E até estava comentando com o Kaito-san esse negócio, né? Que quarta-feira foi aniversário do meu pai. E foi cedo, 60. E ele não pôde assumir o Fukyoshi. Eu, quando fui conversar com meus irmãos, coincidente, a minha irmã, a Michiko, decidiu a mesma coisa, parar até junho desse ano. Então, quer dizer, eu sinto que seja algum sinal que duas pessoas que não conversaram sobre o assunto e decidiram no mesmo dia. Então, o que eu deixo é: nada é nosso, seja a família, seja coisa, seja o dinheiro, seja as posses. O que importa é você dedicar diariamente e acumular méritos e virtudes. Bom, eu acho que eu vou terminar, mas eu acredito, espero, eu estava até conversando com a Gina que vai ter mais gente assim para ajudar. E a gente
avançar o negócio do Fukyosho lá de Prudente. Obrigado. Bom, esse é o primeiro Hanashi que eu vou fazer aqui no Kyokai, então peço pela atenção de todos vocês. Eu descobri ontem pela manhã, assim, mais ou menos, que eu ia fazer o Hanashi hoje, então eu não tive muito tempo para preparar nada. Daí eu selecionei uns tópicos que eu acho que não foram muito abordados ainda, e eu vou começar como eu conheci a Tenrikyo. Em 2011, acho que foi em 2011 que foi quando teve a festa de 60 anos do Dendocho, meu pai chegou com um panfleto em casa da Tenrikyo, falando que ele conheceu quando foi numa cliente, a Taiko-san, a Oku-san atual de hoje. Daí eu fiquei muito curioso, animado, porque é uma religião japonesa, eu que sempre gostei da cultura, né? Sempre assisti anime, li mangá, essas coisas, sempre conheci a cultura, sempre gostei. Fiquei bem curioso para conhecer, né? Daí a gente foi convidado para vir para a festa de 60 anos. E quando eu cheguei aqui, assim, e vi todas aquelas pessoas reunidas e todo mundo animado, assim, no Matsuri também, bastante gente no Dendocho, eu fiquei bem feliz. E eu fiquei tipo, nossa, eu acho que aqui é o lugar mesmo que eu quero começar a frequentar, porque até então eu não tinha nenhuma religião. Daí eu fiquei dedicado, fiquei curioso, fiquei pesquisando e estudando sobre a religião e eventualmente fui fazendo todos os cursos que eram passados também, tipo o Koshu foi o primeiro que eu fiz. Aliás, eu comecei com o Gakuseikai, porque o Koshu ainda diziam que era meio, como que diz, pesado para pessoa jovem, assim. Daí eu comecei com o Gakuseikai, fiz os 3 módulos. Até que eu terminei o 3º módulo ano passado. Eu pulei 2 módulos, assim, pulei 2 anos e fiz o último módulo ano passado. Fiz o Koshu também, que é muito bom, aprende bastante. Mas o Shuyokai realmente é o curso. Nele eu consegui aprender muito. Foi o curso que me fez ficar mais apegado à religião do que nunca. Porque você se une com um monte de gente que tem ideais, tem conceitos, assim, tem todo aquele conhecimento e você vai aprendendo com todas aquelas pessoas, tanto os senseis como os seus colegas, todos os alunos lá. E é muito legal. Teve também, durante o Shuyokai do mês de janeiro, tem o Tsudoi. Então tem aquela quebra, porque o curso é realmente muito pesado. Manter aqueles 28 dias sempre na mesma rotina é bem cansativo, e essa quebra de 3 dias que o Tsudoi te dá, mesmo sendo um trabalho mais puxado do que o próprio Shuyokai, meio que faz você descansar, porque você se diverte, já que você também tem contato com as crianças, já que você brinca com elas. Daí, acho que depois do Shuyokai, eu fiquei realmente mais animado com tudo, e fiquei até mais dedicado aqui no Kyokai. Já é a 2ª vez que eu participo do Matsuri, né? Aqui do Matsuri eu participei a primeira e eu participei dos antepassados também uma vez. Então estou ficando bem feliz de estar participando. O meu objetivo no Shuyokai, depois do Shuyokai, era realmente começar a participar, começar a ajudar mais aqui no Kyokai. Meu objetivo também era começar a fazer divulgação, mas ainda não comecei a fazer muito bem. Então, acho que, como não preparei muita coisa, não sei muito mais o que dizer. Agora eu estou para fazer o Semina, que é em julho agora. Estou bem empolgado porque vai ser lá no Japão com gente do mundo inteiro. Todo mundo fala que é a melhor coisa que se tem, então eu não sei o que eu posso esperar disso, mas estou muito animado para ir. E eu já sou Yobo, eu fiz o BC, que o BC que também é um curso lá no Japão, que para as pessoas que fazem se sentir útil para o EASMA é a melhor coisa que tem. Eu não sei como que eu posso dizer isso, até porque eu fiz o BC aqui em 2016 e o estágio que eu fiz foi agora no Shuyokai. Ter aquela sensação de você poder ajudar a pessoa, fazer ela ter fé de que ela vai poder melhorar por causa que você está ajudando é sensacional.
Acho que todo mundo devia tentar virar Yoboku, fazer de tudo para ir lá no Japão fazer o curso, porque virar Yoboku é demais. Eu fiz 2 Usazukis agora no Shuyokai, que foram minhas primeiras experiências. Meu primeiro Usazuki até o sensei estava acompanhando comigo, porque eu ainda não tinha experiência, né? Eu tinha feito o curso 1 ano atrás, praticamente, e não sabia nada, nunca tinha feito. Daí eu fiz 2 Usazukis e ver aquela sensação, aquelas pessoas, tipo, agradecendo você por você estar tentando salvá-las, não sei, mexe no coração, é muito bom. Eu acho que eu fui meio rápido no Hanashi, mas é que eu não tenho muito o que falar mesmo. Eu não tive muito tempo para preparar, então muito obrigado pela atenção de todos. A minha voz não está perfeita ainda. O médico fala que vai demorar 6 meses. Mas eu estou meio desesperado aqui. Deixa eu falar algumas palavras. Neste momento, acabamos de realizar animadamente a cerimônia mensal de abril. Agradeço a fundo do coração. Muito obrigado. Acredito que Deus Pai tenha ficado muito satisfeito. Gostaria de expressar algumas palavras de agradecimento. O dia 18 de abril é uma data que não podemos deixar de esquecer. É a data que Oya-sama nasceu em Jibá, será realizado magnicamente cerimônia natalícia. Todos nós que cremos no caminho, temos o legado de 50 anos de vida de modelo de Oya-sama. Ela nos deixou um caminho para que passássemos vivendo pleno de alegria e felicidade. Estabelecendo firmemente no espírito este ensinamento, desejo me dedicar juntamente com todos os cordeiros um pouco sejam Deus, Parem e Oya-sama. Mês passado, fiz reverência, agradecimento em Jibá para expressar os agradecimentos Deus Pai, Oya-sama, por ter desejado, sem problema, a cerimônia de posse e cerimônia de 80 anos, fundação desta igreja. Ainda informo que todos que condutor da igreja Moro ficou muito contente. Penso que isso foi possível devido à sinceridade e união espiritual de todos os senhores. Estou imensamente grato, muito obrigado. Além disso, nesta ocasião, podem participar do regresso do estudante do Jibade na primavera, a senhorita Aline Ishikawa foi escolhido para fazer o relato de sua experiência diante de 6.000 pessoas no espaço interno de sede da igreja. Como membro desta igreja, fiquei realmente muito contente. Ser abençoado por Yoboku assim, penso que é devido ao esforço recebido de todos. Muito obrigado. Assim, encerro a cerimônia mensal de abril.
月並祭にぎやかく務め終わらせていただきましたこと、誠にありがとうございます。親神様、親様、大変満足がされていることと思わせていただきます。少しばかりですが、お礼の言葉を申し上げます。今日は4月18日、親様お生まれ遊ばせれ、私たち忘れられない月でございます。お江場では、おじ場では18日には盛大に誕生祭が務められることと思わせていただきます。私たちお道を信仰する皆さん、親様の50年の雛形お残しくだされた陽気暮らしに通らせていただく道を私たちに残されてくださっております。皆様、どうかこの教えをしっかり心に収め、少しでも親神様、また親様に喜んでいただくようとも務めさせていただきたいと思わせていただきます。昨日おじ場にお礼参拝させていただき、当教会の執り行われた報告祭並びに80年記念祭、無事に終わりましたことを親神様、親様に御礼申し上げ、また大変大教会長様にも喜んでくださったことを皆様に申し上げ、皆様方の真実の一定一つの心が甘えと思わせていただきます。本当にありがたく思わせていただき、誠にありがとうございました。今回私、春の学生会おじ場帰りに参加させていただき、当教会から石川有音さんが6000人の学生の中緩和に選ばれ、本当に当教会として大変嬉しく思わせていただきました。こうした要望をいただくことは皆様方の力添えといただいたことと思わせていただきます。ありがとうございました。これをもちまして本日の月並祭終わらせていただきます。どうもありがとうございました。